Você já se perguntou por que é tão difícil escolher uma tatuagem? Hoje a gente vai abordar esse tema de uma maneira mais reflexiva, pessoal. A gente vai fazer algumas reflexões sobre este assunto. Se você tem problemas quando coloca um dedo na tua ferida, eu acho que esse vídeo não é pra você, porque a gente vai trocar uma ideia aqui e talvez isso doa em algumas pessoas. Mas se você não tiver problema com esse tipo de assunto, quem sabe a gente não acrescenta algo um pro outro e a gente cresce junto, você usando aqui o campo dos comentários pra gente trocar essa ideia. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é BK Ferreira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é a dificuldade do que gravar na pele. Para começarmos nossa troca de ideia, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Com que frequência vocês costumam separar um tempo para fazer reflexões? Com que frequência, se vocês costumam separar esse tempo, sobre o que vocês costumam refletir, né? E eu não estou falando, logicamente, apesar do nosso assunto ser tatuagem, eu não estou falando sobre escolha de tatuagem, tipo de desenhos ou estilo. Eu estou falando de vida. Com que frequência vocês tiram tempo para refletir sobre a vida de vocês e sobre quais áreas da vida de vocês costumam refletir? Essas perguntas são de extrema importância, né? Porque não há nada que façamos em nossas vidas que seja algo isolado. Ele sempre tem uma raiz, sempre tem um ponto. E esse ponto somos nós. A pergunta-chave é: quem somos nós? Quem é você? Porque tudo que você faz vem daí. Quem é você? Antes de eu me tornar tatuador, pessoal, eu era fotógrafo. Trabalhei com fotografia durante um bom tempo, durante alguns anos, e aprendi muita coisa nessa profissão, né? E uma das coisas que ficaram marcadas, né, além das amizades que eu fiz, pessoas que eu conheço do ramo da fotografia, muitas pessoas no meu Instagram que acompanham o meu trabalho de tatuagem acompanhavam o meu trabalho de fotografia. Uma das coisas que eu trouxe juntamente, além das amizades, foram alguns ensinamentos. Tinha um fotógrafo que tinha uma frase extremamente interessante, que é a seguinte, deixa eu pegar aqui, a frase é a seguinte, ó, um fotógrafo falando sobre o que é fotografar, né? Ó, não fazemos uma foto apenas com uma câmera, né? Ao ato de fotografar, trazemos todos os livros que lemos, os filmes que vimos, as músicas que ouvimos e as pessoas que amamos. Ou seja, quem fotografa sabe que você usa o olhar, não estou falando de olho nem da lente, mas o olhar, aquilo que você percebe, é composto de tudo aquilo que você consome. Ou seja, todas as coisas que você coloca para dentro de você, seja música, filme, livros e ideias de pessoas, ou seja, as pessoas com quem você anda, que você costuma ter no teu ciclo de amizades, a tua base familiar, o que a estrutura familiar pensa como um todo, tudo isso te compõe, tudo isso te constrói. E isso reflete em algumas decisões que você toma. Então nada vem do nada. Não existe um caso isolado que você pense e você sabe que você não fez a escolha sozinho, sem influência de nada nem ninguém. Ou seja, você precisa ser seletivo, saber o que você coloca para perto de você e o que você consome. E isso reflete nas suas decisões. A decisão de fazer uma tatuagem também vem daí. Aquilo que você escolhe colocar no teu corpo também vem daí. As escolhas, elas são feitas por você, ou você também pode escolher deixar outra pessoa fazer a escolha por você. A nossa votação é um desses exemplos, né? Você pode escolher um candidato, ou você pode escolher não votar e deixar a maioria escolher o candidato por você. Você vai ser governado por alguém que você não foi lá escolher, mas você escolheu deixar alguém escolher por você. Ou seja, você nunca está isento da responsabilidade, você sempre vai ter a tua responsabilidade. Na escolha da tatu é a mesma coisa. Por isso que é tão importante, pessoal, você se conhecer. Se alguém chegasse para você agora, nesse exato momento, você que está aí me assistindo agora, e fizesse a seguinte pergunta, assim, quem é você, fulano? Quem é você, Amanda? Quem é você, Fernando? Fala para mim, quem é você? Você conseguiria falar com tranquilidade ou você travaria por não saber o que falar? Apesar de ser uma pergunta extremamente aberta, apesar de ser uma pergunta não direta, a pessoa que tem o costume de pensar nas próprias ações ou nas coisas que ela consome, no porquê que ela gosta de tal coisa, quem é ela, aquela situação que ela passou, por exemplo, que teve um pico ali de estresse, qual foi a reação que ela teve em relação àquilo ali? Aquela ação agressiva que ela se conteve, que ela não fez, que ela ficou refletindo depois, cara, imagina se eu tivesse feito realmente aquilo que eu tava com vontade de fazer. Imagina o que poderia ter acontecido. Você é esse tipo de pessoa que pensa nisso ou não? Quando alguém te faz uma pergunta muito aberta assim, apesar de não ser uma pergunta direta, você tem alguma coisa para falar. Todas as vezes que eu fiz essa pergunta para alguém
e eu sabia que a pessoa tinha o costume de pensar sobre a vida, né? A pessoa costumava, eu notei que tinha um padrão, a pessoa vinha de cima para baixo, das coisas que eram mais importantes. Por exemplo, uma vez um amigo da igreja, né? Um cristão, eu perguntei, o que você diria sobre você? Ele falou assim, cara, eu sou filho de Deus, ou seja, o mais importante, eu sou fulano, filho de Deus, sou um cara assim, assim, assado, a família pra mim é assim, assim, assado, acho que pra mim a família é a coisa mais importante, minhas decisões são norteadas pela família, parará. Ele foi falando um monte de coisas que deu claramente pra ver a escala daquilo que vinha primeiro e o que vinha depois, ou seja, ele sabe que a pergunta é aberta, mas ele sabe quem é, o que é mais importante para ele, por que ele toma as decisões, o que ele faz e deixa de fazer, do porquê, do para quem, apesar de eu não ter sido direto. Do que você gosta de comer? Um exemplo. Então, se você tem esse costume de refletir, você vai ver que todas as coisas que você escolhe para perto de você, o que você escolhe fazer, quem você escolhe para perto de você, constroem quem você é. E isso é extremamente importante. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu acredito de verdade que grande parte da dificuldade que as pessoas têm na hora de escolher uma tatuagem, ela vem da falta do autoconhecimento. Eu acho que algumas pessoas não se conhecem e, por consequência, elas olham para a moda e não para o que elas querem ou algo que realmente descreveria quem ela é, né? Ou teria sentido para ela. Quem já viu meu vídeo sobre 3 formas de não errar na escolha da tatuagem sabe que eu não estou falando de significado. A tatuagem nem sempre precisa ter um significado. Ela precisa fazer sentido para você. O significado, eu fiz isso aqui porque o significado é esse. Mas pode ter algo abstrato e você fala assim, não, o sentido para mim é que eu acho isso belo, eu acho isso bonito, por exemplo. E isso já basta. Mas o que costuma acontecer, do porquê que eu estou falando isso, é que a gente recebe, quando eu falo a gente, é porque assim, isso acontece com todo tatuador, recebe esse tipo de pergunta, esse tipo de mensagem. Você recebe um pedido de orçamento, fala, oi, tudo bem? Eu sou fulano e tal, eu queria fazer uma tatuagem. E aí o costume normalmente é assim, pô, legal, obrigado por ter me contactado e tal. Qual seria o desenho? Você já tem o desenho ou a gente teria que montar? Aí acontece com muita frequência da pessoa falar, não sei o que eu quero fazer ainda não, eu só quero fazer uma tatuagem. Aí tu fala assim, poxa, beleza, mas não tem um ponto de partida? Não tem aquilo que fez você querer fazer, não, eu quero fazer uma tatuagem por causa disso aqui, eu quero mudar a minha estética e eu quero esse tipo de tema, ou isso. A falta de qualquer ideia, ou seja, eu vou eternizar, tem como tirar, apagar, cobrir, mas eu vou eternizar algo que eu nem sei o que eu quero colocar na minha pele. Então isso o que me soa é que é uma extrema o que me soa é que a pessoa não tem um autoconhecimento, ela não sabe do que ela gosta, o que ela quer fazer, daquilo que é uma coisa legal pra ela e tal. Nada, entendeu? Eu não sei, mas eu quero gravar eternamente. Veja bem, isso não é também uma indecisão de algum tema. Por exemplo, um músico vai fazer uma tatuagem. Eu sou músico, por exemplo, eu sou multi-instrumentista, eu vou fazer uma tatuagem sobre música. Minha vida inteira foi dentro de música. Meus pais eram musicistas, minha família é toda de músico, eu estudei música a minha vida inteira, hoje eu sou profissional dentro dessa área, vou morrer fazendo isso e eu quero fazer uma tatuagem sobre este tema. Eu posso ficar em dúvida se eu quero colocar um violoncelo, uma guitarra, umas claves ou algo do tipo, mas dentro daquele tema. É uma dúvida dentro daquilo que faz sentido para mim. Quando a pessoa tá na dúvida do sorvete ou o foguete da Elon Musk, você fica assim, pô, caraca, mas são coisas tão diferentes, entendeu? Será que alguma coisa faz sentido? Isso é algo extremamente pessoal, não estou falando que seja um problema nesse sentido. Esse vídeo é pra gente refletir juntos. Não é um problema a pessoa fazer um foguete num braço e o foguete num braço e um sorvete no outro. Não é um problema. Só que, entendeu? É algo pra gente refletir. Será que isso realmente não pode ser a ausência do que a pessoa... Eu falo isso porque a consequência disso são os arrependimentos, entendeu? Quando a pessoa vem cobrir, você fica assim, então por que fez? Sabe? Por que fez? Então, esse é um vídeo pra gente dar uma refletida sobre esse assunto, entendeu? Não tem a ver com ser certo ou errado ou algo do tipo. É só pra gente refletir. Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Espero que vocês usem aqui o campo dos comentários pra dizer o que você acha. Eu trouxe uma reflexão, meu ponto de vista em relação a isso, mas eu vou gostar muito de saber o que você pensa em relação a isso. Deixa aqui no campo dos comentários o que vocês acharam. Fique à vontade, tá? Para dizer o que você quiser. Se quiser dizer que não concorda com nada do que eu disse, tá tranquilo, a gente vai trocar uma ideia, a gente vai crescer junto justamente com isso.
Aqui tá o Instagram, tanto do canal quanto o meu, e eu vou gostar muito se você me seguir por lá. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e deixa o teu curtir aqui, que vai ajudar muito nesse nosso projeto e a gente vai estar crescendo junto, beleza? É isso, pessoal. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!